Boa noite. Acusado de matar desafeto a tiros no bairro Brasil é condenado a 12 anos de prisão. Mulher é levada para o hospital regional com dezenas de agulhas no corpo. O NTV News desta quarta-feira vai mostrar também. Depois de mais de 20 dias fechado, o Hemocentro de Patos de Minas finalmente volta a funcionar. Estudantes fazem manifestação para resgatar jovens que estão fora da escola. Faculdade Patos de Minas promove Semana de Estudos Científicos de Farmácia. Cicobi Credicopa doa alimentos para a Casa da Promoção Humana. Especialista alerta que a aplicação de flúor em excesso também pode causar problemas. O RT apresenta técnico e inicia a preparação para disputar 3 competições em 2017. Início das chuvas exige mais atenção dos motoristas que vão pegar a estrada. E vamos mostrar o caso da jovem que conseguiu na justiça o direito de ter o nome de 2 pais na certidão de nascimento. O NTV News já está no ar. Um alívio para as pessoas que possuem doenças sanguíneas e também para quem está na fila à espera de uma cirurgia. A unidade da Fundação Hemominas conseguiu acertar a contratação de médicos e voltou a funcionar na manhã desta quarta-feira. Após algumas tentativas mal sucedidas nos últimos dias, Edna Maria finalmente conseguiu realizar sua doação de sangue no Hemocentro de Patos de Minas. Por muitas vezes a gente procurou fazer a doação de sangue e procurando o Hemocentro estava fechado. E hoje pela manhã a gente resolveu dar uma ligadinha e nós fomos informadas que já tinha sido aberto e nós viemos o mais depressa possível fazer essa doação. O local estava sem um profissional médico para desempenhar a função de coordenação e teve que suspender as suas atividades durante 21 dias. A suspensão foi necessária em cumprimento da legislação vigente. Na verdade, o Hemominas estava contando apenas com um médico. E por exigência, da Anvisa, o Hemocentro não pode funcionar sem a presença de pelo menos um médico. E com a saída do Dr. Carlos Daniel, infelizmente, ficou descoberto e aí os serviços tiveram que ser paralisados. A unidade voltou a funcionar nesta quarta-feira, sob a coordenação dos médicos Fábio Nascimento e Carlos Moreira. Felizmente, depois dessa paralisação, nós conseguimos agora ser cedidos. No meu caso, foi o prefeito que cedeu. Eu sou funcionário lotado na prefeitura e eu fui cedido para o Hemominas, tá? E o doutor Carlos foi cedido pela FEMIG. Como não houve coleta durante os 21 dias, o estoque de sangue da unidade está muito baixo. Neste momento, doações são mais do que importantes. Eu aproveito o ensejo aqui, e a grande audiência da NTV para convocar mesmo os nossos doadores e de todos os tipos sanguíneos, obviamente, para que compareçam para a gente recompor esses estoques o mais breve possível. Nós aqui, infelizmente, temos um monte de doadores, que já são doadores de repetição, mas para os novos doadores é necessário que ele tenha entre 16 e 69 anos e que esteja gozando de ótima saúde. Tá? Esse é o requisito básico para que nós possamos avaliá-lo aqui melhor. Foi levado a júri popular nesta terça-feira o homem acusado de assassinar um jovem de 18 anos a tiros no bairro Brasil. O crime aconteceu em outubro de 2014. Ele foi condenado a 12 anos de prisão em regime inicialmente fechado. O crime aconteceu no fim da tarde de uma segunda-feira no bairro Brasil. A vítima transitava em uma moto pela Avenida Paranaíba, quando na esquina com a Rua Brito Moreira acabou sendo atingida por um disparo de arma de fogo. Segundo informações, a vítima conduzia sua motocicleta pela Avenida Paranaíba, quando foi alvejado por outros 2 indivíduos, também numa motocicleta logo atrás dele, também na Avenida Paranaíba. O condutor James de Castro Vieira Pereira caiu ao chão e foi socorrido por terceiros ao hospital regional, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo o médico de plantão que atendeu ele, foi um disparo que entrou pelas costas, só que transfixou alguns órgãos. Já no início da noite daquele dia, a polícia em rastreamentos localizou um jovem que confessou ter sido o autor dos disparos. Localizamos um dos autores, que confesso, ele relatou que realmente
que praticou o crime e conseguimos identificar o outro ator que está em rastreamento. O Arley Alves Pereira da Cruz, na época com 20 anos, confessou a autoria do crime. O que você usou lá agora? Com 22, senhor. Quantos tiros você deu nele? Ah, nem sei quantos que eu vi não, nem contei não. Você descarregou o revólver? Eu acho que não. Ele contou alguns detalhes e ainda ameaçou. Cada fuzilar aquele veículo é tudo. Se não é esse que fica correndo atrás dos outros e pagando de ameaça, eu não pago não, eu pego e falo. A promessa foi cumprida. Você tirou foi pra matar ele mesmo? Uai, com certeza, né, senhor? Você acha que eu ia dar pra não matar? Depois o cara vai... Por que você queria matar ele? Uai, porque eles querem me matar, ué. Todo dia fica correndo atrás de mim, todo dia ainda fica correndo, eu já tô cansado de correr desses caras. Quase 2 anos após o crime, ontem o Arley foi a julgamento. De acordo com a promotora do caso, doutora Vanessa Dosualdo, ele passou mal devido ao calor e não estava presente no tribunal no momento da sentença. O Arley foi condenado por homicídio qualificado, já que a vítima não pôde se defender. A pena dele é de 12 anos de prisão em regime inicialmente fechado. Nesta quarta-feira, o Tribunal do Júri está reunido para julgar Gabriel de Paula Rodrigues. Ele foi denunciado pelo Ministério Público pela morte de Edmilson José de Santana e pela tentativa de homicídio de Gabriela Cristina Rodrigues. O crime aconteceu no dia 1º de janeiro de 2015, na Avenida das Quaresmeiras. 2 homens foram presos na madrugada desta quarta-feira, acusados de furtar gado em uma propriedade rural. Eles tentaram fugir, mas acabaram sendo presos no bairro Jardim Paulistano. Os autores levavam um novilho no porta-malas de um carro de passeio. A polícia militar fazia patrulhamento nas imediações da ponte do Rio Paranaíba quando avistaram um Fiat Uno com 2 indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a viatura policial, eles aceleraram, passaram a ser acompanhados pelos policiais. Havia uma motocicleta com 2 indivíduos que conseguiu fugir. O Fiat Uno foi acompanhado até o final do bairro Jardim Paulistano, quando foi abandonado em uma área de pastagem com o novilho no porta-malas. O animal foi liberado e deixado em uma propriedade ao lado para ser levado para o Centro de Controle de Zoonoses, onde ficará à espera do dono. O local foi cercado. Um dos autores foi encontrado deitado no mato. O outro estava escondido dentro de um barril. Bruno Sebastião Nunes de Oliveira, de 29 anos, e Leonardo Gonçalves Nunes, de 25 anos, foram presos em flagrante e conduzidos à delegacia. Segundo a polícia, os 2 jovens têm passagens policial. Em instantes no NTV News, vamos mostrar o apitaço para chamar a atenção de jovens que estão fora da escola e a Semana de Estudos Farmacêuticos da FPM. O Tribunal de Contas da União detectou indícios de que 19.520 filhas solteiras de servidores públicos federais maiores de 21 anos estão recebendo pensões por morte bancadas pela União de forma irregular. A lista inclui mulheres que acumulam o benefício com a renda de outras pensões e aposentadorias, de empregos na iniciativa privada e no setor público. Há até casos em que os valores continuaram sendo pagos pelo governo em nome de beneficiárias que oficialmente já morreram. O TCU está investigando todos os casos. Estudantes de escolas públicas de Patos de Minas promoveram um apitaço nesta quarta-feira. A ação no centro da cidade foi por um bom motivo. Eles queriam chamar a atenção de jovens que estão fora da escola. Munidos de cartazes, panfletos e batuques, os estudantes fizeram um movimento na Praça Getúlio Vargas. Os nossos alunos, eles têm muito compromisso com as atividades da escola. E assim que nós passamos para eles ficaram muito empenhados e estão assim, muito sensibilidade, assim, muito sensíveis em relação a isso. E o objetivo maior é estar resgatando esses alunos que estão fora da escola. De acordo com Elizabeth Maria, diretora da Superintendência de Ensino,
A ação intitulada Apitaço da Virada faz parte da campanha Virada da Educação, que acontece em todo o estado. O foco central é para os alunos entre 15 e 17 anos, principalmente, que a evasão escolar ela recai nessa faixa etária, então é chamar esses alunos para que eles voltem realmente para a escola. O ano passado já foi feita a campanha, esse ano novamente, então é um projeto da Secretaria de Estado da Educação e nós estamos aí na mobilização dos nossos alunos. Ainda de acordo com a superintendente, o número de estudantes que abandonaram a escola é preocupante. Para se ter uma ideia, entre os anos de 2010 a 2014, o estado teve uma redução de cerca de 115 mil matrículas no ensino médio. Em Patos, né, concentra o maior número de alunos assim, que desistiram de estudar, o maior número que desistiu, e os municípios pequenos, até pelo número de habitantes, então o número é mais reduzido mesmo. Mas nós temos assim mais de 1.000 alunos, por exemplo, que abandonaram a escola nessa faixa etária. Então isso é muito preocupante. Nós tivemos, por exemplo, nesse ano, muitos que voltaram, né, com a campanha do ano passado, mas ainda ficaram muitos que não voltaram e outros voltaram e desistiram novamente. O primeiro passo para mudar essa realidade é a atitude. Os jovens que desejam uma nova chance devem procurar uma escola e fazer a matrícula. É o passo mais simples possível. Ele procura a escola pública mais próxima da casa dele, ele faz a pré-matrícula, entendeu? E em dezembro ele faz a matrícula, ele efetiva a matrícula. O que ele precisa para ele efetivar a matrícula? Os documentos pessoais dele, né, se ele for maior de idade, CPF e tudo mais, e o histórico, né, da escola onde ele estudou por último. Então é necessário o histórico. Às vezes, de repente, ele estudou até naquela mesma escola onde ele vai procurar. Então ele nem precisa de levar histórico. O curso de farmácia da Faculdade de Patos de Minas está realizando a 7ª semana de estudos farmacêuticos para estudantes e profissionais da área. Palestras e oficinas fazem parte da programação. O acelerado crescimento do conhecimento nos últimos anos tornou impraticável o ensino tradicional, baseado exclusivamente na transmissão oral de informação. Em muitas disciplinas, já não é possível, dentro das cargas horárias, transmitir todo o conteúdo relevante. Uma das formas aplicadas são as semanas científicas. Há uma possibilidade de troca de experiência, de contatos, para que possa justamente fazer essa rede, esse network, entre os alunos, palestrantes, profissionais presentes, que possa, né, abordar também temas que não é possível abordar em sala de aula devido ao tempo, à correria, né, que a gente traz palestrantes que possam contribuir favoravelmente para o crescimento profissional, social, acadêmico desses participantes nossos da semana. Neste segundo dia, o gestor Marcos Vinícius Santos Araújo ministrou a palestra tratando sobre liderança em equipe, proatividade e autoconhecimento. Autoliderança, entendeu? É algo mais centrado na pessoa para que ela descubra realmente que ela pode mais, que ela pode ir mais além, que ela pode realizar seus sonhos, que ela pode chegar a todos os seus objetivos e também ficar atenta a todas as áreas da vida, fugir desse cotidiano de casa-trabalho, trabalho-casa e ficar atento a que a vida oferece muito mais que isso. Marcos Vinícius falou sobre o trabalho em equipe, algo extremamente importante e eficaz para as empresas, desde que seja conduzido da maneira correta. Hoje não existe uma pessoa que não trabalha em equipe. Talvez ela fale, eu sou autônomo, mas eu tenho certeza que ela tem uma equipe. Ela tem talvez uma secretária que faz uma ligação para ela tem alguma pessoa que ela se recorre em algum momento de dúvida. Então, nós, seres humanos, nós vivemos em equipe. Então, quanto mais habilidade nós temos para trabalhar em equipe, melhor para nós e para todos os envolvidos. A universitária Aline Ribeiro Severo está no último período do curso de farmácia. Ela participou das outras edições da atividade. Aline acredita que as semanas de estudo são necessárias para acrescentar valores na carreira. Eu estou me formando esse ano, já participei de 5 semanas de farmácia, 5 anos seguidos, e a cada vez está melhorando mais, com maior qualificação dos palestrantes. Isso é muito gratificante para nós, principalmente estudantes, mas sempre é aberto ao público também, já formados, estudantes de outras áreas, para aprender, para aprimorar, para ter um conhecimento mais amplo em todos os sentidos. E as atividades não param por aí. O evento contará com diversas palestras e workshops durante a semana. Nós colocamos na semana uma programação bem variada para que o estudante possa ter dimensões mais amplas,
relacionadas às áreas de atuação do profissional farmacêutico, né? E que possa entender também os trabalhos multiprofissionais, porque hoje na saúde pública e na saúde privada é necessário que tenha, né, esse intercâmbio de conhecimento entre várias áreas das profissões, principalmente na área da saúde, que é nosso campo atual. Vão no decorrer dessa semana até dia 28, na sexta-feira. A seguir tem a previsão da meteorologia para a região. A aplicação de flúor em excesso pode trazer problemas e a doação de alimentos para a Casa da Promoção Humana. Uma campanha promovida pelo Sicoob Credicopa causou boas risadas no público patense e ajudou a melhorar a vida de diversas pessoas. Os ingressos para a comédia teatral foram trocados por alimentos que foram doados à Casa de Promoção Humana. Quem assistiu ao espetáculo da comediante Concessa, realizado pelo Sicoob Credicopa na semana passada, acabou fazendo uma boa ação. O Sicoob Credicopa, ele sempre preocupa, né? É o 7º princípio do cooperativismo. A gente está sempre buscando participar da comunidade, como nós podemos. A agência arrecadou cerca de 300 litros de leite e óleo que foram doados nesta quarta-feira à Casa da Promoção Humana. E o ingresso, a entrada, foi ou 1 litro de leite ou 1 litro de óleo. Então, nós fizemos essa campanha, arrecadamos aí quase 300 litros entre óleo e leite e vamos doar para a Casa da Promoção Humana. Localizada na Rua Vereador João Pacheco, a Casa da Promoção Humana é uma instituição que cuida e dá amparo a moradores de rua e andarilhos. Neste ano, mais de 700 pessoas foram atendidas, sendo que destas, 39 foram encaminhadas para clínicas de reabilitação e 83 conseguiram vagas de empregos. Olha, a Casa da Promoção Humana é uma casa de assistência, né, àquele necessitado, de uma forma especial, ao andarilho, àquele que se encontra sem um teto. Então, a casa é uma casa de transição, no qual nós acolhemos as pessoas, né, dando um mínimo de cidadania. Ela tem direito a um banho, ela tem o direito a uma cama, ela tem direito à alimentação, café da manhã, almoço, café da tarde, jantar. A casa oferece cerca de 1.500, 1.600 refeições por mês. Nós fazemos também o trabalho de encaminhamento para aquele que se encontra na situação de drogas, né? Ele é encaminhado para os centros de atendimento. Nós promovemos a cidadania com documentação, as pessoas às vezes não possuem documentos, né? Então a gente providencia tudo isso, a gente vai fazendo parceria, né, com Polícia Militar, com as demais entidades municipais, com a assistência social. Toda doação é bem-vinda e agora o Sicoob está dando a sua contribuição para nós e tudo ali vai ser muito bem aproveitado na casa. Então está sendo assim, eu vejo o quanto as pessoas estão assim fazendo as coisas de coração, sabe? Então é muito bem-vindo para nós. Ontem foi o Dia Nacional do Dentista e os profissionais aproveitaram para fazer um alerta sobre a importância do uso correto do flúor para o combate às cáries. Mas também é preciso ficar atento para não exagerar na dose, o que pode provocar, entre outros problemas, manchas nos dentes. O João tem 8 anos e foi ao dentista pela primeira vez neste ano. A boa escovação e a alimentação foram as responsáveis pelo bom resultado. Nenhuma cárie. Quantas vezes você escova o dente por dia, João? 3. Eu acho que é porque faz parte do nosso cotidiano mesmo, né? A gente tem o hábito da escovação e a criança, ela copia cola, né? Ela imita os pais. Segundo a Associação Brasileira de Odontologia, no Brasil, 53% das crianças com dente de leite têm cárie. 56% sofrem com esse problema aos 12 anos, já com a dentição permanente. O flúor encontrado nas pastas de dente e também na água é uma das melhores maneiras de evitar a cárie. Nas pastas de dente, a concentração ideal de flúor varia entre 1.000 ppm, partes por milhão, a 1.500 ppm. A informação vem nos rótulos das embalagens.
A quantidade da pasta de dente na escova das crianças também deve ser uma preocupação. Isso porque até os 6 anos de idade a criança ainda não formou os dentes permanentes e corre o risco de desenvolver doenças como a fluorose. O importante, o segredo é usar pouca quantidade de pasta durante a escovação da criança. Não diminuir a concentração de flúor. Porque se a gente diminuir a concentração, a gente tira o benefício, que é a prevenção da cárie. Isso a gente não quer. Então, qual que é o melhor? Diminuir a quantidade que se usa de pasta. Né? Para crianças até 6 anos, o ideal é que se use 1 grão de arroz cru, que é bem pouquinho, ou a gente pode simplesmente dar uma lambuzada na escova, usar bem pouquinho. E só a partir de 6 anos, né, crianças mais velhas de 6 anos, que aí não vão ter esse risco de fluorose dentária, pode usar o grão de ervilha. Os sintomas mais comuns da fluorose são o aparecimento de manchas escuras ou esbranquiçadas nos dentes. Em geral, a doença tem mais incidência em locais onde não há água com flúor em teores recomendados. A medição correta varia entre 0,6 mg por litro a 0,8 mg por litro. Técnicos de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, fizeram uma análise da água fornecida aos moradores e encontraram 0,7 mg por litro. O flúor, o ideal é que ele esteja dentro de uma concentração de 0,7, considerando a temperatura média da cidade de Uberlândia. Abaixo de 0,7, não consegue fazer a proteção contra a cárie, e acima de 1,5 também existe uma preocupação com o excesso de flúor em função de uma possível fluorose que pode acontecer. Vamos agora à previsão da meteorologia para esta quinta-feira em Patos de Minas e região. Há possibilidade de chuvas. Precisou de óculos? Vem direto para New Color. 3 óticas em Patos de Minas. A previsão para esta quinta-feira em Patos de Minas é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura tem ligeira queda, a máxima fica em torno de 31 graus e a mínima chega aos 18 graus. O índice ultravioleta é considerado extremo, possibilidade de chuva rápida também nas cidades da região. O calor continua. A temperatura máxima chega aos 27 graus em Serra do Salitre, 28 graus em Rio do Paranaíba, 31 graus em Varjão de Minas e Presidente Olegário e 32 graus em Guimarães. A temperatura mínima fica em torno de 19 graus. A gente vai para o intervalo e na volta vamos mostrar o caso da mulher internada com dezenas de agulhas pelo corpo e os preparativos da URT para a temporada 2017. O técnico já foi contratado. Sem dinheiro suficiente em caixa, até mesmo para pagar os salários em dia, o governo de Minas Gerais parece ter encontrado a saída para conseguir arcar com o 13º salário dos servidores. O Estado está leiloando a folha de pagamento e espera receber cerca de R$1,5 bilhão de reais. Esse montante representa quase metade do valor que é gasto com o pagamento do abono natalino. Hoje, os servidores recebem pelo Banco do Brasil, mas o contrato com a instituição vence em dezembro. O banco que pagar mais pelo direito de administrar a folha vai levar uma carteira de aproximadamente 632 mil clientes que recebem algo em torno de 3 bilhões e 100 milhões de reais por mês. A URT já começou a se preparar para a temporada 2017. No ano que vem, o Trovão Azul vai disputar 3 competições. Hoje, a diretoria anunciou o nome do treinador. A União Recreativa dos Trabalhadores já está se preparando para a temporada 2017. A intenção é montar um time, a comissão técnica, que seja o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e a Série D, sim. Que em virtude que um time montado, né, desde o início, com a pré-temporada, a chance de a gente ter um êxito é melhor, né? A nossa ideia é, sim, continuar o time todo ano. O Trovão Azul irá disputar o Campeonato Mineiro, Série D do Brasileirão e Copa do Brasil.
O empresário Márcio Malamude, que foi um grande parceiro do time nesta temporada, irá continuar apoiando o clube. A gente começou essa experiência que começou na Série D, esse namoro, né? E agora nós estamos partindo, vamos dizer assim, para o noivado. Né? Esse noivado, nós fizemos um acordo para estar juntos aí ao longo desse próximo ano, trabalhando no trabalho da gestão do futebol, numa proposta bem interessante, em que a gente deixou a política de lado, e foi uma coisa que eu coloquei assim como objetivo, a gente não nesse assunto futebol, deixa a política lá para o clube. Ele é um projeto diferente, ele é bem diferente, não que tivesse errado o passado, mas a proposta, e nós nos afinamos em fazer um trabalho agora de inovação. Nesta quarta-feira, o time anunciou algumas novidades. Uma delas é a comissão técnica. Rodrigo Marques de Santana, de 34 anos, que esteve no Grêmio Barueri e Juventus, será o novo treinador da URT. Já a apresentação dos jogadores será no dia 1º de dezembro, juntamente com o lançamento da terceira camisa do clube. Para os curiosos, o empresário adiantou alguns nomes que farão parte do time. A comissão técnica está definida, Rodrigo Santana é o novo treinador do RT, né? Um jovem de, como eu disse, de 32 anos. O auxiliar técnico é o Flávio, que já trabalhava com ele no Barueri, no Juventus. São pessoas que vocês vão conhecer de alta tecnologia no futebol, cabeças novas, jovens como vocês, né? Tem o Carlão, que é o preparador físico, né? Temos o Melo, que estava aqui na Série D, que vem como treinador de goleiro. E começamos, vamos dizer, nós estamos numa fase, já temos 16 atletas contratados. Né? Tinha 15, tem 16 atletas já contratados, mas não assinados. Então a gente não quer divulgar porque tiveram 2 nomes que vazaram e teve um time aí que foi lá e queria cobrir e tal, então a gente está mantendo. Posso te adiantar o seguinte, o Fabinho, lateral esquerdo, que estava aqui no ano passado, retorna. O goleiro volta o Pablo, que estava na Série D, e o Juninho, que foi do Atlético Mineiro, foi do Red Bull, não sei se vocês conhecem, mas é um goleiro de ponta, que vai estar aqui conosco. Ele é um ídolo dentro e fora do campo, ele é um jogador assim, a gente em breve vai estar apresentando a vocês. E outros nomes importantes que estarão chegando aí. Volta também o Michel Paulista, que esteve conosco aqui na Série D. Além disso, o time lançou o programa Sócio Torcedor 2017. As cotas variam de R$ 180 a R$ 600 e estão sendo vendidas na sede do clube. Em 2017, nós teremos aí 3 competições, né? Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Série D. São no mínimo 10 jogos garantidos. O ano passado, para você ter uma ideia, tínhamos apenas 6 jogos garantidos, né? E o preço foi de R$ 250, que é a categoria Master, e agora foi para R$ 300. Se a gente fizer uma conta simples, o ano passado, por cada ingresso, foi R$ 42, e hoje temos aí R$ 30 no mínimo, né? E já garantido, mais os amistosos, enfim, todo jogo que tiver o RT, a pessoa poderá participar em 2017. A Federação Mineira de Futebol ainda não divulgou o calendário, mas a expectativa é de que o Campeonato Mineiro do Módulo 1 tenha início no dia 28 de janeiro. Uma mulher levada para o Hospital Regional de Patos de Minas nesta tarde chamou a atenção dos médicos e da polícia. Exames mostraram diversas agulhas em seu corpo. A repórter Michele Marques tem mais informações. Michele. A Polícia Militar de Patos de Minas foi acionada aqui no Hospital Regional para averiguar um fato um tanto curioso. Uma mulher de 32 anos deu entrada nessa tarde e dentro do corpo dela havia algumas agulhas. Tenente José Roberto, vocês chegaram aqui e foram acionados pela administração do Hospital Regional e depararam com essa situação. Em princípio, né? Foi acionada a Polícia Militar para vir aqui registrar esse fato e foi repassado algumas agulhas, né, que está de posse da polícia, e irá repassar esse material para a Polícia Civil e a ocorrência para que eles dêem prosseguimento das investigações. Essa mulher disse alguma coisa, o que poderia ter acontecido com ela ou ela não estava lúcida? Bom, em princípio, pelo que foi conversado com ela, né, não dá para entender realmente o que aconteceu, porque devido talvez ao uso de medicamentos, né, ela faz coisa com coisa, então não há de ter muita credibilidade pelo que ela está falando. Vamos esperar, depois que passar a ocorrência para a Polícia Civil, ver se eles prosseguem as investigações para ver o que realmente aconteceu. Algumas pessoas aqui do hospital informaram que ela teria aproximadamente 20 agulhas dentro do corpo. Foi repassado isso para vocês? Todas foram retiradas ou vocês ainda não têm informações?
Bom, tem algumas agulhas, né, em nosso poder, como eu disse anteriormente, que serão repassadas à Polícia Civil e, de acordo com a Justiça, eles informaram realmente que há mais algumas agulhas no corpo dela para serem retiradas. Tenente José Roberto, muito obrigada pela sua participação. Michele Marques, para o jornalismo da NTV. Um caso a ser investigado. Mais do que se preocupar com o contrabando, as autoridades mineiras têm pela frente o desafio de combater o surgimento de fábricas caseiras de armas, uma prática criminosa que tem se tornado cada vez mais comum no estado. Quase 15% do armamento recolhido pela polícia em Minas Gerais é de fabricação caseira. Os dados fazem parte de um levantamento inédito feito pelo Instituto Sou da Paz, com base nas apreensões realizadas pela Polícia Militar em 2014. A seguir, a adolescente consegue na justiça o direito de ter o nome do pai biológico e do pai de criação na certidão de nascimento. E o alerta para quem vai pegar a estrada nesta época de chuva. Pesquisa divulgada nesta quarta-feira pela Confederação Nacional do Transporte aponta que 58,2% das rodovias brasileiras, o equivalente a 60.165 quilômetros, apresentam algum problema e são consideradas em estado péssimo, ruim ou regular. O estudo avaliou 103.259 quilômetros de estradas. O percentual de rodovias com problemas é maior do que o verificado na pesquisa anterior de 2015. De acordo com a CNT, a pesquisa encontrou 414 pontos críticos, que são trechos com buracos grandes, quedas de barreiras, pontes caídas e erosões. E quem vai pegar a estrada nesta época do ano deve redobrar os cuidados. O início das chuvas deixa o asfalto mais escorregadio, o que pode ser uma armadilha para os condutores. A Polícia Rodoviária Federal fez um levantamento apontando o aumento dos registros de acidentes no período chuvoso. A estatística mostra que com a pista molhada, há um aumento de 60% de acidentes nas rodovias federais. Os acidentes que ocorrem em período chuvoso, eles são de menor potencial mortífero. Há uma redução de 137% no índice de morte. No entanto, há um aumento significativo na quantidade de acidentes. São acidentes que envolvem lesões leves e graves. Alguns acidentes foram registrados no último fim de semana. Dentre eles, o que envolveu um policial civil que trafegava pela BR-354 quando perdeu o controle do veículo e bateu de frente com um caminhão. No final de semana a gente teve alguns acidentes aí que, de certa forma, graves e que impactaram aí na segurança dos usuários da via. A gente pede à população, principalmente a questão da velocidade compatível com a via, nos períodos em que a pista estiver molhada, a manutenção de uma distância de segurança do veículo à frente, isso é de suma importância aí para evitar o choque. E itens indispensáveis aí durante o período chuvoso. Muitas vezes o indivíduo sai no seu veículo, deixa de verificar a palheta do para-brisa, e quando está aí sob o temporal, ele acaba aí incapacitado de deslocar na rodovia. E um item muito importante também que a gente alerta a população é a questão de parar às margens da rodovia. Se estiver com chuva forte e tiver necessariamente que parar, que o faça fora da pista de rolamento, evitando aí eventuais choques na traseira do veículo. O que deve ser observado é o pneu do veículo, Ele deve estar em boa condição, não ter atingido o índice limite que é denominado TWI. Então a substituição do pneu faz evitar a saída de pista, que é do acidente mais comum em período chuvoso. Com a chegada do feriado, onde há uma movimentação mais intensa nas estradas, a polícia também intensificará as fiscalizações. Será intensificado com certeza, não só aqui na região de Patos de Minas, como em toda a área de atuação da 10ª CIA, que compreende aí Patrocínio, Monte Carmelo, Coromandel. Nós estaremos aí aumentando, potencializando a nossa fiscalização nas rodovias. Um alerta aos motoristas que forem pegar a rodovia é não esquecer de ligar os faróis baixos, mesmo durante o dia. A lei que tinha sido suspensa volta a valer e esse item é de extrema importância para uma melhor visibilidade.
A Polícia Militar já foi notificada, né, para iniciar novamente essa fiscalização do uso do farol nas rodovias durante o dia. E um ponto a ser repassado para a população, a título de esclarecimento, é a questão da JK. Né? Muitas pessoas ligam aqui perguntando se na JK é ou não uma rodovia. Então, para fins de fiscalização, a JK é uma rodovia, porém, como ela não tem uma sinalização aqui que possa aí trazer um esclarecimento para a população de forma bem clara que ali é uma rodovia, a gente não irá atuar ali, né, nesse sentido da fiscalização do uso do farol, até que se instale ali placas de sinalização para deixar de forma bem clara para a população que aquele local onde ela está transitando é uma rodovia. Outro cuidado que deve ser tomado pelos condutores é na recolocação de radares em vários pontos da região. Para quem está deslocando aqui próximo a Patos de Minas, né, e pode verificar ali no trevo da Escola Agrícola, que foi iniciada ali pela empresa a recolocação daquele radar. É um radar que realmente reduz ali acidentes naquele local, tem um risco muito grande de acidentes daquelas pessoas que vão entrar ali no perímetro urbano de Patos de Minas pelaquela via ali da Escola Agrícola. Outro ponto que será instalado é o KM 146, logo ali próximo àquelas represas após a cidade de Presidente Legário. Será instalado lá também um radar e um outro lá na 410, que é aquela rodovia que dá acesso ali sentido a Lagoa Grande. Então a gente pede atenção aos condutores nesse período de instalação dos radares. Uma garota em Patos de Minas conseguiu na justiça o direito de ter os nomes do pai biológico e do pai de criação na certidão de nascimento. Ela havia perdido em primeira instância, mas teve o direito reconhecido pelo Tribunal de Justiça. O caso foi atendido por um advogado da cidade. Esse caso chegou a partir de uma mãe que nos procurou dizendo que o pai afetivo da filha dela não era o pai biológico. Era uma criança que nasceu com muito amor numa família, só que depois de algum tempo percebeu-se que o pai, que sempre criou aquela criança como filha, na verdade não era o pai biológico. Então descobriu-se depois quem era o pai biológico e diante dessa situação ficou a dúvida. Existe um pai biológico e existe um pai afetivo. Qual deles que deveria realmente exercer as funções de pai? Quem que deveria ser pai? Então a discussão do processo basicamente foi essa. Foi a partir de então que a ação teve início na Justiça. De acordo com o advogado responsável, o processo durou mais de 2 anos. Mas foi nesta semana que o caso foi decidido em segunda instância. Na semana passada, o caso foi julgado na segunda instância e a segunda instância acolheu esse tipo de tese, dizendo que uma pessoa pode sim ter 2 pais, sendo que um pai biológico não vai excluir o pai afetivo e vice-versa. Ambos estariam em pé de igualdade. Agora, a adolescente, que hoje tem 15 anos, terá o nome dos 2 pais no seu registro de nascimento e em todos os documentos que for tirar daqui por diante. Assim que o caso terminar, porque ainda existem alguns prazos para que essa operacionalização aconteça, assim que o caso terminar, espera-se que, sendo mantida essa decisão, a adolescente vai passar a ter 2 pais na certidão de nascimento, sem nenhum tipo de discriminação. Nenhum dizendo que um é melhor do que o outro, nem que um tem mais obrigações do que o outro, muito pelo contrário. O que se discutiu no processo é se existe uma igualdade dessa paternidade. E, no caso concreto, acabou se aceitando. Para o advogado, o caso de multiparentalidade registrado em Patos de Minas representa um grande avanço na área do direito. Em relação ao direito, sem dúvida nenhuma, mostra uma guinada, determina uma situação precedente importante que mostra que essas novas formatações de família têm ganhado maior força. E isso, sem dúvida nenhuma, foi estimulado por um julgamento recente do Supremo Tribunal Federal que tratou desse assunto há mais ou menos um mês atrás, dizendo exatamente isso, que a paternidade biológica ela não supera a paternidade afetiva não supera a paternidade biológica e, na verdade, existe uma igualdade entre elas. O NTV News desta quarta-feira termina aqui. Outras informações da manhã às 11h30 no 30 Minutos e às 19 horas em nova edição do NTV News. Uma boa noite para você e até lá.